Você liga as notícias norte-coreanas e parece que o mundo está desmoronando. O Ocidente está em caos, as pessoas sofrem, e a Coreia do Norte é a única ilha de estabilidade. Mas o que realmente se esconde por trás dessa imagem? No vídeo, a revelação da propaganda que não será mostrada na TV. Passei o último dia assistindo à televisão da Coreia do Norte e experimentei uma gama completa de emoções, desde choque até perplexidade. A primeira coisa que chama a atenção é a sensação de um mundo paralelo, onde todas as informações são apresentadas em um tom específico. Ji Wanmong-sang. 3. Disparo para o segundo nível. Ao contrário da televisão a que estamos acostumados, onde há uma diversidade de opiniões, na Coreia do Norte, ela serve a um único propósito: formar a percepção correta da realidade. Cada programa, cada reportagem é parte de uma grande construção ideológica onde não há acasos. Os apresentadores falam com um tom especial, solene, como se estivessem anunciando algo de grande importância. Até mesmo as notícias mais cotidianas são apresentadas como eventos históricos. A sensação é de que o espectador não deve apenas ouvir, mas se envolver com a importância de cada frase. Mas o mais surpreendente é sobre o que exatamente falam nos noticiários. Ao ligar o canal de notícias norte-coreano, pode-se pensar que fora do país reina o caos. A principal mensagem da maioria dos noticiários: o mundo lá fora está se desintegrando rapidamente, as pessoas lá sofrem. E o único lugar seguro e estável é a Coreia do Norte. Protestos, crises econômicas, catástrofes naturais. Se algo assim acontece em algum lugar no exterior, isso se torna motivo para grandes reportagens. As imagens de desordem podem ser antigas, mas são apresentadas como se estivessem acontecendo agora. E o mais importante, não há contexto algum. Simplesmente mostram imagens de problemas, após o que o locutor afirma com confiança que o sistema ocidental está desmoronando. O contraste é criado instantaneamente. Assim que termina a reportagem sobre desastres no exterior, imediatamente segue-se uma reportagem sobre como o povo da Coreia do Norte vive maravilhosamente. Trabalhadores felizes, colheitas perfeitas, avanços científicos. Isso cria no espectador a sensação de que fora da Coreia do Norte não há nada além de destruição. Mas há um ponto importante que torna a televisão da Coreia do Norte ainda mais incomum: a ausência de publicidade. Se na maioria dos países a publicidade é o motor da economia, na Coreia do Norte ela simplesmente não existe. Aqui ninguém vende produtos, não incentiva a compra de algo novo, não atrai com descontos. Mas isso não significa que a tela esteja livre de propaganda. Pelo contrário, em vez de publicidade comercial, há uma constante doutrinação ideológica. Cada intervalo entre os programas não é um anúncio, shampoo, pum, ou de carro, mas sim vídeos com equipamentos militares, trabalhadores felizes, estudantes que estudam com alegria as obras do líder. São vídeos motivacionais peculiares, cujo objetivo é convencer as pessoas de que vivem no melhor lugar, na Terra. Destacam-se especialmente os números musicais, canções sobre a pátria, sobre o líder, sobre o grande povo. Eles são executados com total seriedade e profundas emoções, enquanto os espectadores na plateia ouvem com reverência. Cria-se a impressão de que a televisão não apenas informa, mas literalmente programa a consciência dos espectadores. Mas se os vídeos de propaganda ainda podem ser de alguma forma esperados, o que realmente surpreende é a quantidade incrível de tempo de transmissão dedicado aos Kings. É impossível imaginar a televisão norte-coreana sem histórias sobre os Kings. E não são apenas menções, são crônicas completas, onde os líderes são os protagonistas de praticamente todos os noticiários. Ao ligar a televisão, pode-se ver como os apresentadores falam com entusiasmo sobre como o líder visitou uma fábrica, inspecionou a colheita ou deu um conselho sábio aos cientistas. Cada passo dele é apresentado como um evento histórico. Se ele subiu uma montanha, isso é um símbolo de grande força. Se ele conversou com os trabalhadores, isso é cuidado com o povo. Um lugar especial é ocupado por gravações de arquivo com líderes passados. Delas se forma uma mitologia inteira, onde cada um dos Kings não é apenas um político, mas quase um super-humano, que realizava feitos, salvava o país e até supostamente possuía habilidades únicas. Essa apresentação cria um efeito de falta de alternativas. Parece que ninguém, exceto a dinastia governante, é capaz de governar o país. E isso funciona, pois a maioria dos espectadores não tem acesso a fontes alternativas de informação. Mas se as notícias e crônicas oficiais são apresentadas com total seriedade, os programas de entretenimento parecem completamente diferentes. Os programas de entretenimento na Coreia do Norte são um gênero à parte. Aqui não há os talk shows, programas de comédia ou reality shows a que estamos acostumados. A principal forma de entretenimento são os concertos em grande escala, produções teatrais e apresentações patrióticas. A regra principal é que tudo deve ser perfeito. Cada número é executado com precisão militar, cenas em massa são realizadas em perfeita sincronização e os sorrisos dos participantes parecem literalmente treinados. Um dos programas mais populares são os concertos com canções sobre a pátria.
Os espectadores na plateia os ouvem com genuíno entusiasmo e no final podem até chorar devido às emoções que os dominam. Às vezes, essas apresentações são acompanhadas por inserções de crônicas, para que os espectadores não esqueçam o motivo de tudo isso. Além dos concertos, há documentários que contam sobre a vida do povo. Mas todos eles seguem uma única linha. No país não há problemas, as pessoas estão felizes e o exército e o líder os protegem de quaisquer ameaças. Surge a pergunta: em que eles assistem a esse conteúdo? Afinal, a internet na Coreia do Norte é praticamente proibida e não se fala em serviços de streaming. A televisão na Coreia do Norte é a única fonte de informação para a maioria dos habitantes, mas a situação com os próprios televisores não é tão simples. Ao contrário dos países desenvolvidos, onde cada um pode escolher o modelo de sua preferência, aqui a tecnologia é estritamente controlada pelo governo. Os televisores na Coreia do Norte são de dois tipos, fabricados internamente e importados da China. A produção própria é extremamente limitada e a maioria dos modelos locais são dispositivos obsoletos que parecem ter sido lançados há várias décadas. Opções mais modernas vêm da China, mas com uma característica importante: elas têm uma proteção especial embutida que bloqueia qualquer canal estrangeiro. Outro fato interessante é que nos televisores da Coreia do Norte estão programados apenas os canais estatais. Os moradores não podem simplesmente se conectar a um satélite ou encontrar fontes alternativas de informação. Se alguém tentar hackear o sistema ou assistir a transmissões estrangeiras, isso pode levar a sérias consequências. Nem toda família tem uma televisão, especialmente em áreas pobres. Muitos assistem a programas em locais públicos, como em áreas de trabalho ou em reuniões especiais, onde apenas os programas corretos são exibidos. Mas mesmo que uma pessoa tenha uma televisão, isso não significa que ela pode assisti-la quando quiser. A transmissão aqui segue um cronograma rigoroso, e à noite os programas terminam, e a tela simplesmente se desliga. Mas se a televisão é tão limitada, quem a assiste? Então, as pessoas têm escolha? A televisão norte-coreana não é apenas uma fonte de informação, mas uma parte obrigatória da vida dos cidadãos. Eles assistem não apenas porque é interessante, mas porque é assim que deve ser. Nas empresas, nas instituições de ensino, no exército, as televisões estão quase sempre ligadas. As pessoas são obrigadas a assistir aos programas em locais públicos e ignorá-los já é um risco. Em alguns casos, a presença em uma exibição coletiva é obrigatória, e até se registra quem compareceu e quem não compareceu. Nas famílias, a televisão também ocupa um lugar importante. As notícias oficiais são assistidas com especial atenção, sendo apresentadas como a principal fonte de verdade. Se alguém expressa dúvidas ou critica o que foi visto, isso pode levar a consequências sérias. No entanto, nos últimos anos, surgiram pessoas que começaram a buscar maneiras alternativas de obter informações. Pendrives e discos com filmes estrangeiros entram ilegalmente no país e são distribuídos no mercado negro. Eles são assistidos em segredo sob a ameaça de punição, mas para muitos é a única maneira de saber como o mundo funciona além das fronteiras da Coreia do Norte. No entanto, a televisão ainda permanece como o principal instrumento de controle da mente. Mesmo quando mostram jogos esportivos na TV, a Coreia do Norte é um país onde o esporte não é apenas entretenimento, mas parte da ideologia estatal. Ao ligar as transmissões esportivas, pode-se notar que aqui elas são apresentadas não como competição ou show espetacular, mas como uma demonstração da força da nação e superioridade sobre o resto do mundo. Transmissões esportivas comuns são raras. Quase não há reportagens ao vivo de torneios internacionais na programação. E se mostram grandes eventos, é apenas em uma forma fortemente editada. Por exemplo, se um atleta norte-coreano vence, fala-se sobre isso por muito tempo, com orgulho, destacando seu espírito inabalável e lealdade à pátria. Mas se ele perde, esse fato ou é silenciado, ou é apresentado como se ele tivesse lutado contra dificuldades incríveis que os adversários criaram propositalmente para impedir a vitória. Outro ponto curioso é a ausência de publicidade durante as transmissões esportivas. Ao contrário da maioria dos países, onde eventos esportivos são acompanhados por comerciais de patrocinadores e logotipos de marcas, na Coreia do Norte isso não acontece. Em vez disso, são exibidos slogans patrióticos, imagens dos treinos dos atletas e discursos solenes, nos quais as vitórias são atribuídas não tanto à habilidade dos atletas, mas à liderança sábia do país. Um dos programas esportivos mais populares são as competições militares. Elas parecem uma mistura de exercícios militares e provas esportivas. Corrida com obstáculos em equipamento completo, lançamento de granadas em vez de dardos comuns, natação em águas geladas. Tudo isso é apresentado com tanto entusiasmo que parece que não é apenas esporte, mas uma preparação para uma grande missão. Mas ainda mais atenção é dada ao cinema. Os filmes norte-coreanos são um gênero especial, difícil de comparar com o cinema a que estamos acostumados.
O cinema na Coreia do Norte não é apenas entretenimento, mas uma poderosa ferramenta de propaganda. Ao assistir a qualquer filme local, pode-se notar imediatamente que ele não é feito pela arte, mas para promover certos ideais. A maioria das tramas é baseada em imagens heróicas. Os personagens principais são ou soldados lutando pela pátria ou trabalhadores que trabalham em nome de um grande objetivo. Qualquer história é construída para mostrar a devoção ao povo e ao país, o alto sacrifício e o ódio aos inimigos. Um segmento separado são os filmes sobre os Kins. Eles são exibidos regularmente, apresentados como crônicas históricas reais, embora frequentemente contenham mitos evidentes. Por exemplo, histórias sobre como um dos líderes da Coreia do Norte realizava feitos heróicos desde a infância, possuía habilidades geniais e até inventava tecnologias que existiam no mundo muito antes dele. Visualmente, o cinema norte-coreano lembra os antigos filmes soviéticos. Edição rigorosa, música intensa, emoções exageradas dos atores. No entanto, a qualidade das filmagens muitas vezes deixa a desejar e a encenação das cenas às vezes parece excessivamente teatral. Outro ponto importante é a ausência de filmes estrangeiros. Os habitantes do país não podem assistir a blockbusters ocidentais, dramas europeus ou filmes de ação asiáticos. A exceção são os antigos filmes soviéticos, que são considerados adequados. Todo o resto é estritamente proibido. Se já entendemos sobre os filmes, o que as crianças assistem e como são os desenhos animados norte-coreanos, os programas infantis na Coreia do Norte não são apenas desenhos animados ou programas de entretenimento. Eles são uma poderosa ferramenta de formação de visão de mundo desde a mais tenra idade. Programas infantis comuns quase não são encontrados aqui. Em vez disso, há contos patrióticos, histórias sobre as façanhas do povo e dos líderes do país, filmes de animação que incutem respeito pela autoridade e ódio aos inimigos. Por exemplo, um dos desenhos animados mais conhecidos é a história de um menino corajoso que desmascara espiões e salva o país. Os inimigos são retratados de forma caricatural, com traços faciais grotescos, olhos gananciosos e sorrisos astutos. A mensagem é clara: o mundo se divide entre bons e maus, e os maus são sempre estrangeiros. Outros programas ensinam as crianças a serem trabalhadoras e obedientes. Eles mostram como os pequenos heróis ajudam os adultos, como desde cedo eles reconhecem sua responsabilidade perante o país. Riso, leveza, ingenuidade, tudo isso é reduzido ao mínimo aqui. É importante que a criança não apenas se divirta, mas desde cedo entenda que seu principal objetivo é ser um cidadão leal. Também há concertos infantis, onde as crianças cantam canções sobre o grande líder, a pátria e o exército. Essas apresentações são realizadas com uma seriedade incrível. As crianças cantam com rostos solenes e os espectadores as observam com orgulho. Esse sistema de educação forma pessoas que, desde a infância, percebem a propaganda como algo natural. E se desde a infância te contam a história correta, então a percepção do passado será formada exatamente como o Estado deseja. A história na Coreia do Norte não é apenas uma ciência, mas um elemento importante da ideologia estatal. Ao ligar o programa histórico, pode-se ver que o passado é interpretado de uma forma que é vantajosa para as autoridades. A principal característica da apresentação da história é a heroização do próprio país e a demonização dos inimigos. Qualquer guerra, qualquer conflito, qualquer evento é apresentado de um lado só. A Coreia do Norte sempre esteve certa, sempre venceu e sempre sofreu com forças externas agressivas. Isso é especialmente evidente no exemplo da Guerra da Coreia. Nas crônicas oficiais, contam que a guerra foi iniciada pelos países ocidentais e a Coreia do Norte apenas se defendeu heroicamente. Ao mesmo tempo, os fatos reais, que são inconvenientes para a versão oficial do governo, são completamente silenciados. Outro ponto interessante é a mitologia em torno dos líderes. Em programas históricos, pode-se ouvir relatos sobre como o fundador do país, Kim Il-sung, derrotou os invasores japoneses, sobre seus incríveis feitos militares, sobre como ele realizou coisas que, na realidade, eram simplesmente inacessíveis para ele. Essas distorções da história formam uma percepção clara do mundo nos espectadores. O passado da Coreia do Norte foi repleto de lutas. O país sempre foi vítima de agressão externa, e os líderes sempre salvaram o povo. E isso funciona. Pois os locutores que transmitem todas essas histórias fazem isso com tanta convicção que parece que eles próprios acreditam nelas. E o principal, eles quase nunca mudam. Há um fenômeno curioso na televisão norte-coreana: os apresentadores de notícias. Eles não apenas transmitem informações, eles são os rostos do regime. E o que é interessante, eles permanecem na tela por décadas. Se em outros países os locutores mudam, dando lugar a novos rostos, na Coreia do Norte é diferente. As mesmas pessoas leem as notícias por dezenas de anos. E seu estilo permanece inalterado. Eles falam com confiança, em voz alta, com dicção clara. Às vezes, suas entonações parecem excessivamente emocionais, como se não estivessem apenas transmitindo informações, mas recitando um poema patriótico. Ouça-me,
Posso ser como Nikolai Antondomba. A locutora mais famosa da Coreia do Norte é Ri Chun-hee. Ela se tornou um símbolo da televisão norte-coreana. Ela pode ser vista nas edições mais importantes dos noticiários quando anunciam eventos significativos. Sua voz soa como se ela estivesse falando não apenas sobre eventos, mas sobre coisas de destino que mudarão o mundo. Essa constância cria nos espectadores uma sensação de estabilidade. Os mesmos rostos, o tom, as mesmas expressões. A televisão se torna não apenas uma fonte de informação, mas um símbolo da eternidade do regime. Mas o mais surpreendente são as emoções que estão presentes em cada edição. Às vezes, elas parecem tão dramáticas que parecem encenadas. Se você assistir atentamente às transmissões norte-coreanas, pode perceber que as emoções ocupam um lugar especial lá. Aqui, as pessoas não apenas relatam as notícias, elas as vivenciam. Um dos exemplos mais marcantes é o anúncio da morte do líder. Quando as notícias informaram sobre a morte de Kim Jong-il, os apresentadores choraram ao vivo, mal conseguiam falar e esse momento foi transmitido para todo o país. Com o lixo não encontrei nada. Fala, metralhadora, minha testa está pressionada. A teatralidade está presente em tudo. Como as pessoas reagem aos discursos do líder, como aplaudem nos concertos, como os espectadores ficam maravilhados ao ouvir canções sobre a pátria. As emoções aqui são levadas ao extremo. Ninguém deve permanecer indiferente. Isso cria um efeito de experiência coletiva. As pessoas observam como os outros choram e sentem que devem experimentar o mesmo. Assim, a televisão não forma apenas uma opinião, mas um sentimento. Mas há coisas sobre as quais a TV norte-coreana nunca fala. Apesar da transmissão 24 horas por dia e de uma ampla gama de programas, a televisão norte-coreana tem restrições rigorosas sobre certos temas. Certas coisas simplesmente não existem aqui, não são mencionadas, não são discutidas e o espectador nem suspeita que tal informação possa existir. O primeiro e principal tema proibido é a vida fora do país. Se outros países são mencionados nas notícias, é apenas em um contexto negativo, mas nunca são mostradas imagens reais da vida de pessoas comuns no exterior. Os espectadores norte-coreanos não veem como são as cidades modernas, quais tecnologias existem no mundo, como vivem as famílias comuns em outros países. O segundo tema é a pobreza e os problemas dentro do país. As dificuldades na economia, a falta de alimentos, o baixo padrão de vida não são mencionados em nenhum programa. Se ocorrem desastres naturais ou dificuldades econômicas em algum lugar, isso é apresentado exclusivamente de um ponto de vista. O povo se uniu e superou tudo graças à liderança. O terceiro tema proibido é a deserção e as fugas. Embora de tempos em tempos apareçam na tela programas reveladores sobre traidores da pátria, nenhum enredo menciona que as pessoas fogem do país porque é difícil viver nele. Pelo contrário, eles são apresentados como fracos, enganados pelos inimigos e que caíram em condições terríveis no exterior. O quarto tema proibido é a crítica ao poder. Nem mesmo uma sugestão de possibilidade de erro por parte dos líderes existe. Todas as suas decisões são declaradas como as únicas corretas, e se ocorrem mudanças no país, é exclusivamente porque a liderança sabiamente escolhe um novo caminho. Esse sistema de controle de informação torna a televisão da Coreia do Norte não apenas uma fonte de notícias, mas um verdadeiro instrumento de criação de uma realidade artificial. Após um dia inteiro assistindo aos canais locais, tem-se a sensação de estar em outro mundo. Um mundo onde o passado é reescrito, o presente é controlado e o futuro é predeterminado. Mas o que fica na cabeça depois de tudo isso? Como é passar um dia assistindo a TV norte-coreana? Continua. Apesar do controle total sobre a televisão, existe um mercado negro de conteúdo ilegal na Coreia do Norte. As pessoas, arriscando sua liberdade, tentam descobrir o que acontece fora de seu país e usam para isso os métodos mais inesperados. Um dos métodos mais comuns é o contrabando de pendrives e discos rígidos com filmes e programas estrangeiros. Esses dispositivos entram no país, principalmente da China, através do mercado negro. Eles são passados secretamente, geralmente sob a cobertura da noite, e aqueles que os distribuem usam sistemas complexos de palavras-código e pessoas de confiança. Nesses pendrives, pode-se encontrar dramas coreanos da Coreia do Sul, filmes ocidentais, reportagens de notícias e até programas de entretenimento. Mas o mais interessante são as gravações ilegais de eventos reais da Coreia do Norte, filmadas pelos próprios cidadãos. Às vezes, nos mercados clandestinos, é possível encontrar vídeos das condições reais de vida no país, filmados em telefones e secretamente levados para o exterior. Outro método são as estações de rádio clandestinas. Apesar de a maioria dos rádios na Coreia do Norte estarem ajustados apenas para frequências locais, há quem encontre maneiras de modificar os receptores para captar sinais da Coreia do Sul, China e até dos Estados Unidos. Particularmente populares são as transmissões de rádio das estações sul-coreanas que falam sobre a situação real no mundo. Há até tentativas de organizar televisão clandestina.
Em algumas áreas fronteiriças, as pessoas conseguem captar sinais de TV sul-coreana usando antenas caseiras. Isso é incrivelmente arriscado, pois a descoberta de tais dispositivos pode levar a punições severas. Mas para muitos, é a única chance de ver como o resto do mundo vive. Apesar das rígidas medidas de controle, as pessoas continuam a buscar maneiras de descobrir a verdade. E embora a propaganda norte-coreana pareça onipotente, o desejo humano de conhecer o mundo se revela mais forte. A televisão norte-coreana é uma ferramenta de controle extremamente poderosa, mas mesmo ela não consegue proteger completamente as pessoas da realidade. Aqueles que querem descobrir a verdade encontram maneiras de fazê-lo, mesmo que isso signifique arriscar tudo.